Meu Deus, depois dessa explicação, se não entender, tem que pedir para desenhar. O Haddad foi preciso e explica o porquê o sucesso da equipe econômica do governo Lula. Primeiro o seguinte, o chamado arcabouço fiscal, né, que é a regra fiscal, nós estudamos 29 países para escrever essa lei, que inclusive foi aperfeiçoada no Congresso, até ficou mais apertada e tudo mais, mas tudo bem. Mas olha, desenhamos essa regra depois de analisar 29 países. O que ela tem de novo? Ela tem uma regra de gasto, não é o teto, mas é uma coisa mais, na minha opinião, mais inteligente, porque você congelar por 20 anos a despesa pública num país que a população está crescendo não faz Não é muito aquele sentido. teto, mas ele tem um teto também. Mas ele tem um teto. É um teto móvel, é um teto móvel, mas é um teto. Então, tem uma regra de gasto, o que é uma vantagem sobre a antiga LRF, que não tinha isso. Sim. LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso. E que foi resgatada, que é a meta de resultado primário. Então, nós juntamos as duas coisas. Isso é que comoveu, de certa maneira, as agências de risco. Quando elas foram ler o que a gente tinha escrito e mandado para o Congresso, todo mundo falou, pô, primeiro, isso aqui é novo, não tem em nenhum lugar, e segundo, está aproveitando o melhor das regras existentes. Isso. Então, isso, logo no lançamento, foi aplaudido pelos mercados, mas também pelo mundo empresarial, fora do Brasil, inclusive, dizendo o seguinte, olha, esses caras estão levando a sério a responsabilidade fiscal. Então, essa é a primeira coisa. Segunda premissa, pô, se eu faço um esforço de arrecadar, eu não vou poder gastar tudo que eu arrecado a mais. Vou gastar uma parte do que eu arrecado a mais. Mas se eu fizer esse esforço, eu vou ser recompensado de duas maneiras. Eu vou ter um primário melhor e vou ter um espaço fiscal para resgatar direitos sociais vilipendiados nos últimos anos. Bom, beleza. Bom, tem espaço para recuperar receita? E aí é que está o achado. Nós temos 600 bilhões de renúncia fiscal no orçamento. No orçamento estava 400 e pouco, mas nós descobrimos mais 130 que não estavam registrados no anexo do orçamento que prevê as renúncias fiscais. Fizemos uma análise do benefício dessas renúncias e achamos uma série de renúncias inexplicáveis, inclusive frutos de emendas parlamentares mal redigidas, propositalmente ou não, não sei, mas que depois foram levadas para o judiciário, que acabou dando nas instâncias inferiores as interpretações mais absurdas, né? E que quando chegou no STJ foi derrubado, e por ação do governo, que o governo foi lá e mostrou. Nós mostramos a conta. O senhor foi despachar, os jornais deram conta, o senhor foi despachar pessoalmente com o ministro do STJ. E fui despachar no Supremo Tribunal Federal e fui despachar com o André Mendonça, que nem é um ministro, foi indicado pelo Bolsonaro, e ele foi sensível porque era tão escrachada a conta. Eu falei, olha o que está acontecendo, doutor. E todo mundo fala, não despacha com o André, ele é bolsonarista. Eu falei, mas querida, como é que ele vai recusar ver essa conta aqui? Não tem como. O ministro Supremo. E aí nós ganhamos 3 ações, você que é advogado e com muita reputação aqui em São Paulo, coisa julgada, PIS/COFINS de instituição financeira, subvenção de custeio. Só essa conta aqui nós estamos falando de mais de 100 bilhões de reais. Aí é aquele escândalo do CARF, que foi a privatização da Receita Federal. Aquilo é inacreditável. Empate pró-contribuinte, sem o direito da Fazenda recorrer para o Judiciário. 3 anos Só para quem não sabe, desculpa, ministro, é um conselho administrativo para o cara que tem que pagar imposto, que está lá, está devendo imposto, ele pode recorrer a esse conselho administrativo. Já tem um exotismo, que tem uma paridade. Os que representam os contribuintes e os que representam o governo, meio a meio. Em 2020, né, mudaram a lei, no caso de empate é pró-contribuinte, ou seja, quem deve decide não pagar e parece tudo bem. Coisa 60 bilhões, é isso? 50 bilhões por ano. Por ano. E o pior, em caso de empate, é pró-contribuinte. Pró-contribuinte. E a União não pode recorrer ao Judiciário. Agora, se porventura o contribuinte perder, por unanimidade, ele pode recorrer. Não, então ficou é impressionante. Bom, só lembrando ao CDE, o ministro... Mandou uma carta. O CDE mandou uma carta, né? Disse assim, não,
Não, assim não é possível. Né? Isso não, e assim, se continuar assim, vocês não entram aqui. Vocês não entram aqui. Né? As entrelinhas, é tipo assim, ó, resolvam esse problema antes de vir conversar com a gente. Bom, fizemos esse trabalho, e você que é advogado, você pode imaginar o que foi o trabalho do Messias, Simone e meu trabalho de irmos ministro a ministro e falar, olha, isso aqui está o caos, vamos botar ordem nisso. Então, a ministra do Planejamento, o ministro da Advocacia Geral da União. Aí, no Congresso, nós fizemos o mesmo périplo. Explicamos para o Arthur, para os líderes, para o Pacheco, para os líderes, o que estava em jogo. E começamos a botar ordem, tanto no Legislativo quanto no Judiciário, afinar e harmonizar os poderes para que nós pudéssemos atingir um resultado. Nós temos uma chance, eu não estou dizendo, eu não gosto de ficar batendo bumbo quando não terminou o 15º round ainda. Nós temos um trabalho pela frente que agora dá forma para essas vitórias judiciais, nós temos que dar forma, legal. Temos que contar com o Congresso Nacional, vamos ter que explicar para o Congresso Nacional o que nós estamos falando. Isso vai ter que ir junto com o orçamento, que é uma exigência legal, é que eu não possa prometer equilíbrio fiscal sem dizer como esse equilíbrio vai ser atingido, inclusive com cálculos minuciosos dos técnicos da Receita que assinam pareceres, que inclusive vão para a TCU, para órgãos de controle. Portanto, é tudo preto no branco, não tem essa questão. Sabe, não tem nuance, a conta tem que estar lá. Então, nosso desafio não é só mandar a peça orçamentária dia 31 de agosto, como demonstrar matematicamente que o resultado é alcançável. E se isso acontecer, Alfredo, você vai ver esse país entrar num ciclo de desenvolvimento sustentável, virtuoso, e nós vamos ter um crescimento que a gente não vê há muito tempo. Nós vamos ver uma taxa de juros cair como há muito tempo não se vê. Né? E no caso da taxa de juros, a gente viu há pouco tempo uma taxa muito baixa, mas que trouxe problemas. Eu quero uma taxa de juros baixa que não traga a inflação de volta.